Paz e graça, queridos. Nesse vídeo vamos falar sobre o texto de Romanos capítulo 8, do verso 17, em relação à morfossintática. Não vou analisar todo o texto para o vídeo não ficar tão longo e fadonho, mas vou analisar aqui uma parte intrínseca, ao meu ver, uma parte muito interessante desse texto, que no caso seria primeira e segunda oração, que eu vou decorrer ao longo do vídeo, e você vai entender qual o tipo de oração nós temos aqui, quais as implicações sintáticas, o que Daniel Wallace falou a respeito sobre essas implicações, e você vai entender tudo isso aqui agora. Bom, vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 17. Inicia-se assim: Eiden dek tekna, kai kleronomoi, kleronomoi mendeu, sin kleronomoi de Cristo eiper, simpas romen, rina kai, sin doxastumen. Novamente, eide tekna, kai kleronomoi, kleronomoi endeu, sin kleronomoi de Cristo eiper, sin pras romen, rina kai, sin doxastumen. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, tá? E Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel. Bom, o texto inicia-se com a conjunção condicional se der. Aqui é uma partícula de transição. Ela funciona como uma conjunção de transição enfática, ora, mais, então, e assim sucessivamente. Tecna, aqui é um substantivo nominativo, neutro, plural. Filhos, que normalmente este substantivo ele é sujeito do verbo eimi, que está aqui em implícito, também chamado de verbo elíptico, tá? Nesse quesito aqui, queridos. Então, o verbo emi está implícito aqui dentro da sentença, que no caso seria o verbo esmen, conjugado na primeira pessoa do plural, emi, estin, esmen, este, sim. Então, o verbo está em elíptico aqui, o verbo está implícito, é o verbo esmen, conjugado na primeira pessoa do plural, somos. Então, o substantivo técnica, ele é sujeito desse verbo que está implícito dentro da sentença, conjugado na primeira pessoa do plural. Kai é uma condição também conhecida por vários estudiosos da língua grega. Kai é uma condição aditiva também, nesse que seria o seu sentido semântico, tá? Kleronomoi seria também um substantivo aqui na frase, tá? Kleronomoi. Aqui a paperwork, ela vai facilitar normalmente, obviamente, a sua morfologia. Um substantivo nominativo masculino plural, porém o sentido semântico é herdeiros, né? E ele funciona aqui como predicativo do sujeito, no caso do verbo somos. Então, nós temos aqui eide técnica kai, e se nós somos, se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Então, tecna é o substantivo que está aqui no nominativo. Ele é o sujeito do verbo, o verbo emi, mas kleronomoi é o predicativo do sujeito dentro desta frase aqui, tá, queridos? Bom, o que é que ocorre? Eu só vou analisar até aqui, não vou analisar todo o texto, para o vídeo não ficar tão longo. Nós iremos observar aqui uma coisa interessante, ó. Ei, aqui é uma partícula condicional, uma conjunção condicional. Segundo Daniel Wallace, a conjunção ei mais um verbo indicativo, no caso seria o verbo emi, que está implícito. Essa conjunção, ela introduz um tipo de oração, e no caso seria uma oração condicional. Uma oração condicional de primeira classe, tá? Ela também é conhecida como oração condicional de primeira classe porque ela é real ou verdadeira.
Você vai entender isso aqui agora, porque eu vou entrar na gramática do Daniel Wallace, você vai entender a fundo sobre essas questões. Então aqui nós temos oração condicional de primeira classe. Por quê? Porque ela é tida como real ou como verdadeira, porque ela expressa a condição como verdadeira. E nós iremos observar com mais detalhes aqui agora na gramática do Daniel Wallace. Bom, definição. Sentenças condicionais podem ser definidas estrutural ou semanticamente. Estruturalmente, ela tem duas partes. Uma parte se e a outra não. Então, se é prótese, então é apódose, tá? Primeira e segunda é oração, tá? O nome da primeira oração e o nome da segunda oração que está relacionado, que está se relacionando dentro da frase, tá? Semanticamente, o que é que ocorre? As condicionais definem-se semanticamente em termos de construção geral e componentes individuais. O significado das construções e relações em relação da prótese com a apódose. Há uma tácita pressuposição, às vezes, que a prótese de uma condicional indica a causa e a apódose indica efeito. Mas esta não é a única relação entre elas. Em essência, há três relações básicas que uma prótese tem com a apódose. Primeira relação, causa e efeito. Segunda relação, evidência e inferência. Terceira relação, e equivalência. É um exercício proveitoso examinar o texto bíblico à luz dessas nuances básicas. Bom, então vamos falar agora sobre a oração condicional, tá? No que diz respeito à causa e efeito, que ele vai dar exemplo entre causa e efeito, no que diz respeito à prótese e apódose, tá? Isso é relação entre a prótese e apódose, tá? Bom, a primeira relação mencionada foi a causa e efeito. Se causa, então efeito. Por exemplo, se você colocar a mão no fogo, você se queimará. Causa, vou colocar aqui um C, causa e efeito ou resultado. Ou seja, você vai se queimar, você se queimará se você colocar a mão no fogo. Ou seja, a causa e o efeito. Existe uma causa e um efeito. Existe a causa e um resultado. Ou seja, você vai se queimar se colocar a mão no fogo. Causa e efeito. Bom, se você comer um 1,5 kg de chocolate por dia, durante um mês, você se parecerá com o botijão. Ou seja, você só vai se parecer com um botijão se a condicional for cumprida. Se você comer 1,5 kg de chocolate, ou se você comer 1,5 kg de chocolate por dia durante um mês, se isso aqui for cumprido, for realizado, então você se parecerá com um botijão. Por quê? Porque a apódose ela só é realizada se a condicional ou a causa ela for cumprida. Nesse quesito aqui, tá bom? Bom, também apresenta o Novo Testamento também apresenta suas ilustrações. Exemplo, Romanos capítulo 8, do verso número 13, tá? Eikatas sarkat, sete meleten apotnesken, apotnesken, ou apotnesken. Se viver de segundo a carne, estáis ponto de morrer. Causa e efeito. Ei, partícula condicional ou a conjunção condicional, mais um verbo no indicativo, tá? Primeira classe, vou colocar bem aqui, primeira classe, tá? A primeira classe, ela expressa a condição como verdadeira ou provável. Exemplo, se viver de segunda carne, está em ponto de morrer. Então, o efeito só acontece, só é realizado se a condicional ela for cumprida nesse quesito aqui, tá? Próximo exemplo é Mateus capítulo 4, versículo de número 9. Tauta soi panta dorso ean person proskinesis moi. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui nós temos uma posição invertida. Aqui está a condicional, a causa, tá? A causa e o efeito. Nesse quesito aqui, tá? Ou o resultado, causa e efeito. Mas olha que interessante. Aqui na frase, aqui nós temos aqui dentro da condicional ean mais um verbo no subjuntivo. Nesse quesito aqui, esse verbo no subjuntivo mais ean introduz a terceira classe. No caso, ela reverbera uma ideia possível
ou incerta. Exemplo, se prostrado me adorares, ou seja, se prostrar e adorar, então tudo isso eu te darei. Ou seja, a causa e o efeito. Porém, aqui é incerto isso aqui, tá? Isso aqui é incerto por causa da condicional, tá? Isso aqui é incerto. Bom, 1 Coríntios capítulo 2, do verso de número 8, tá? Ei, Gynnersanuki Anton Kyrion tendoxis desdoxis staurosan. Se tivessem conhecido, olha que interessante aqui, tá? Se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Esta é uma condição irreal, irreal, em que uma declaração é apresentada como não verdadeira, mas relacionada de causa e efeito, pode ainda ser vista o conhecimento ou a sabedoria de Deus teria levado aos governantes desse mundo a não crucificarem ao Senhor da glória. Ou seja, o que Daniel Alto está falando, que a condição ela expressa uma ideia hipotética, tá? Ou seja, que não aconteceu. Exemplo, se tivessem conhecido, ou seja, não conheceu, não teriam crucificado o Senhor da glória, tá? Então, como eles não conheceram, aqui na condicional, que é a causa, então o efeito não foi realizado. E qual seria o efeito? Não teria crucificado o Senhor da glória, ou seja, não aconteceu. Ou seja, eles não evitaram de matar o Senhor Jesus Cristo, mas eles mataram, tá? Nesse quesito aqui, de causa e efeito. E essa construção aqui, ela introduz uma oração de condicional de segunda classe. Por que eu sei disso? Porque nós temos aqui, ei, Eginosan, indicativo, tá? E na apódose, cadê aqui, tá? Mas também aqui um verbo no indicativo, tá? Auristo, tá? Ambos são auristo, ambos são auristo, tá? Ambos são auristo. Então, dois verbos no auristo do indicativo, tá? Tanto na prótose como na apódose, tá? Causa e efeito. É uma oração condicional de segunda classe, tá? Que condiciona ou que expressa uma condição hipotética no passado, também chamado como Daniel Wallace frisou aqui, como irreal, tá? Por quê? Porque eles não conheceram a Cristo, então eles não pouparam de matá-lo, tá? Não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, o desconhecimento deles geraram um efeito de matarem a pessoa bendita de Cristo. Agora, se eles tivessem conhecido, eles não teriam matado a pessoa de Cristo Jesus. Essa é a ideia da oração condicional de segunda classe, tá? Que contraria ao fato nesse quesito aqui, tá? Agora iremos falar sobre evidência e inferência. Olha que interessante. A segunda relação que a prótose apresenta com a apódose é de contexto ou de evidência e inferência. Aqui o emissor infere algo à apódose de alguma evidência, que quer dizer ele deduz sobre implicações que uma parte da evidência lhe sugere. Por exemplo, se é domingo, evidência, deve ter jogo de futebol, inferência. Aqui não é causa e nem efeito. Aqui é evidência, evidência e inferência, tá? É evidente que é domingo, então existe uma inferência, tá? Ou seja, com a inferência deve ter jogo de futebol. Outro exemplo, se ela tem uma aliança na mão esquerda, evidência, tá? Não é causa, é evidência. Então é casada, inferência, tá? Inferência. Note que a prótose não é uma causa da apódose. De fato, é às vezes o oposto. Caso ela se case, usará uma aliança na mão esquerda. Assim como frequência, ainda que nem sempre o contexto inferência será semanticamente o contrário da condicional de causa e efeito. Então, nós temos uma evidência e uma inferência. Por causa da evidência, ele deduziu que ela seria casada. Bom, Romanos capítulo 8, verso 17, que era o texto que nós estávamos observando. Para finalizarmos,
eidetecna kai kleronomoi. Ora, se somos filhos, então somos herdeiros. Aqui não é causa e nem efeito. Conjunção, ó, conjunção condicional, tá? Coloquei conjunção condicional nesse quesito aqui, mas um verbo no indicativo implícito, que na verdade seria o verbo emi, que nesse quesito aqui está implícito, tá? O verbo esmen conjugado na primeira pessoa do plural, está no modo indicativo, introduzindo uma oração condicional de primeira classe que tem uma ideia de real ou verdadeira. Como nós estamos trabalhando sobre a relação entre a prótose e a apódose, então aqui o que ocorre? A condicional, ora, se somos filhos, então somos herdeiros. Condicional e a condicional prótose, tá? E que seria a inferência, tá? Apódose, tá? Novamente, evidência e inferência. Então, ora, se somos filhos, então ele deduziu que somos herdeiros também. Oração condicional de primeira classe, porque ela é real ou verdadeira nesse quesito aqui, tá bom? E voltando e recapitulando aqui, nós temos no mínimo 6 orações. Primeira oração, segunda oração, tá? Segunda oração, terceira oração, Sincleronomai de Cristo, quarta oração, Eiper Simpas Romen, quinta oração, Irina Kai Sindoxas Tomen. Bom, se vocês deixarem um like, eu vou analisar todo esse texto aqui, todas essas orações, juntamente com vocês. Fiquem todos na paz.